Bem-vindos catadores, hermanas e hermanos, companheiros de luta latino-americanos. Olá, catadores e catadoras, companheiros e companheiras de luta de todo o Brasil. Está no ar mais um Caminhar é Resistir e Se Unir é Reciclar, o informativo do MNCR. Reciclando coisas e reciclando a vida. Eu sou o Fagner Jandrei. E eu sou Jennifer Thaís. Iremos resistir com trabalho e organização, a nova sociedade construir. Nessa edição especial, vamos conversar sobre saúde e fake news. Você sabe o que é fake news, Jennifer? Com trabalho e organização, a nova sociedade construir. Fake news são notícias falsas. As mentiras que circulam na internet, nos grupos de WhatsApp, pelo Brasil afora. Pois é, as notícias falsas são perigosas, principalmente quando se fala em saúde. Não podemos acreditar em tudo que falam por aí. Buscar nossos direitos, semear a... E para falar com a gente sobre esse assunto, conversamos com o médico e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e também o enfermeiro e coordenador do Cefras, Brian Felipe. E construir um mundo de paz e liberdade. Eles falarão sobre a situação atual da pandemia de Covid-19 no Brasil. Resistir com trabalho e organização, a nova sociedade construir. Catadores em mobilização, unidos iremos resistir com trabalho e organização, a nova sociedade construir. Olá, eu sou Alexandre Padilha. O Brasil está vivendo o momento mais crítico desde o início da pandemia. O maior número de mortes. Depois de um ano, é a primeira vez que todos os estados do Brasil, ao mesmo tempo, estão com crescimento de casos de hospitais lotados. Quando você tem uma pandemia que cada momento está numa região diferente, você consegue remanejar paciente de um lugar para o outro. Não tem vaga de UTI aqui nesse estado, você leva o paciente para outro estado. Você consegue remanejar medicamento, oxigênio. Quando se acomete todos os estados ao mesmo tempo, a gente vive a situação que nós estamos vivendo, de faltar oxigênio, faltar medicamento para manter os pacientes entubados, faltar leite de UTI em todos os estados. Tem milhares de pessoas que precisariam já estar no leito de UTI e infelizmente não tem esse leito. Se manter a situação que nós estamos tendo, de um lado, o governo Bolsonaro não recuperando o chamado auxílio emergencial, ou seja, obrigando as pessoas a se expor mais para conseguir sobreviver, para conseguir comer. O governo Bolsonaro tirando o apoio dos pequenos e médios comerciantes. E o Bolsonaro cortando os recursos da área da saúde. Para vocês terem ideia, a gente chegou a abrir 13 mil leitos só para a Covid em 2020. E esse número caiu para 3 mil em janeiro e fevereiro. O Bolsonaro, como ele corta esses recursos, faz com que mais gente tenha que sair de casa, se expor e tem menos hospital para cuidar das pessoas. Então, essa combinação é muito grave. A vacinação, que poderia ser muito mais rápida, que o Brasil tem experiência, conhece como que vacina rapidamente, está extremamente lenta hoje, porque Bolsonaro se negou a contratar as vacinas que lhes foram oferecidas no ano passado, porque ele não queria vacinar o povo brasileiro. Faz com que o Brasil esteja numa vacinação extremamente lenta. Então, quase no terceiro mês de vacinação, não chegamos nem a 30 milhões de pessoas. Para vocês terem ideia, quando eu era ministro do Lula, naquela última pandemia, H1N1, nós vacinamos mais de 80 milhões de pessoas em 3 meses. A gente precisa, de fato, interromper esse governo. Precisamos se mobilizar para tirar o Bolsonaro de lá, porque enquanto ele estiver lá, ele vai continuar fazendo uma barreira para impedir que a gente controle a pandemia.
me chamo Brian. Desde março do ano passado, nós tivemos um trabalho imediato de socorro aos públicos vulneráveis com quais o Cefras trabalha. Nós criamos um plano de combate à pandemia, enfrentamento ao coronavírus, com duas grandes áreas de trabalho. O combate à doença, nós chamamos aqui o combate à febre, protegendo os nossos trabalhadores e os públicos com quem trabalhamos. Então, iniciamos testagem em ampla escala, medidas de contenção da doença, mantendo o distanciamento social, incentivando o uso do álcool gel, distribuição de máscaras para a população. E uma outra frente de trabalho que nós fincamos muito o nosso pé no sentido de fazer ações efetivas foi no combate à fome. Instalamos no Largo São Francisco uma grande tenda franciscana para distribuição emergencial de alimento para as pessoas em situação de rua, para as pessoas dos cortiços da região central, e foi uma ação que distribuiu ao longo de 2020 aproximadamente 1.100.000 refeições para as pessoas que procuraram o nosso serviço. Também distribuímos bastante cestas básicas para as comunidades periféricas, também para as comunidades de imigrantes. O trabalho ele foi prioritariamente nessas duas frentes, de combate à febre, ou seja, as ações de combate à pandemia, e também de combate à fome. Porque todas as regras de distanciamento social, de fechamento de comércio, o fique em casa fez com que a fome se aprofundasse muito, sobretudo na região central de São Paulo. As medidas aí de combate imediato à fome, elas foram muito necessárias ao longo do ano de 2020. A gente tem um presidente da República que estimula as notícias falsas. O presidente da República que todo dia bota o Ministério da Saúde, bota outros órgãos do governo para repercutir, para reproduzir, para copiar e distribuir notícias falsas. Desde o começo, Bolsonaro vem mentindo sobre medicamentos, estimulando as pessoas a tomar medicamentos que maltratam as pessoas, atacam o fígado da pessoa e não agem sobre o vírus, não tem efeito sobre o vírus. São medicamentos que servem para outras coisas, foram feitos para outros tipos de problemas de saúde. Bolsonaro está fazendo uma propaganda de um medicamento que foi feito para outras coisas, dizendo que ele vai curar as pessoas da Covid-19. E com isso, estimulando as pessoas a não se protegerem, a não usar máscara, a não evitar aglomeração e tomar esses medicamentos. Muitas das pessoas, quando chegam internadas, além do problema da Covid-19, do vírus, tem o fígado alterado por conta desses medicamentos, o sistema nervoso alterado por conta desses medicamentos. Isso o Bolsonaro fez com esses medicamentos, fez em relação à vacina, quando ele disse que a vacina chinesa não funcionava. Tá, exatamente o contrário. Hoje, o que tem de população vacinada no Brasil tem a ver com a vacina do Butantan, a vacina chinesa. Depois começou a sair falando que ele mandou muito dinheiro para os governadores, para os prefeitos, o que é mentira. O único recurso que foi para os governadores e prefeitos fomos nós lá no Congresso Nacional, deputados de oposição, o auxílio emergencial, como nós que conseguimos. Bolsonaro não queria, depois queria R$200, nós fomos lá e gravamos, não, tem que ser R$600. Se for uma mãe de família com 2 filhos, tem que ser R$1.200. Agora nós brigamos para prorrogar, vamos brigar para ver se a gente consegue recuperar esse recurso. Agora o Senado vai poder montar uma comissão de investigação, CPI da Covid-19, e essa comissão vai ser muito importante porque essas mentiras todas que o Bolsonaro fala, sai por aí, e que ele bota o governo para falar, bota médicos para falar, o interesse não é só porque eles acreditam nesses medicamentos que não funcionam. Tem interesse financeiro por trás. Tem a ver com quem produz o medicamento, porque eles investiram milhões de reais do Ministério da Saúde para comprar esses medicamentos, milhões das prefeituras. Alguém ganhou com isso. E a gente precisa investigar quem está ganhando com isso. Nós temos uma tarefa muito importante, que é capacitar, treinar, qualificar os profissionais de saúde que estão nesse serviço, que eles saberem que a orientação que eles vão dar vai ser decisiva.
Muitas vezes a pessoa até recebe um WhatsApp, recebe uma mensagem errada na igreja que frequenta, mas ele vai perguntar para o profissional de saúde o que o profissional de saúde acha daquilo. E se a gente treinar, qualificar muito bem os profissionais de saúde, a gente consegue combater as notícias falsas. Isso vai ser um passo muito importante para enfrentar esse problema. Muitas pessoas negam a pandemia, muitas pessoas não acreditam na pandemia, e isso é impulsionado pela proliferação, pelo espalhamento de notícias falsas sobre como a doença funciona e sobre a gravidade da pandemia. Isso tudo é motivado, sobretudo, porque nós temos a falta completa no comando central das ações de enfrentamento à pandemia. O governo federal, infelizmente, optou por ações que não são eficazes, por recomendar o uso de medicações que a ciência não aconselha, desencorajar a população a usar máscara e a manter o distanciamento, e isso tudo causou muito tumulto. As pessoas ficaram confusas sobre qual informação é correta. Pode usar cloroquina? Não pode. Tem que usar máscara ou não tem? Tem que manter distância ou não tem? Por um lado, todo um trabalho da ciência, dos cientistas, dos médicos, dos enfermeiros, das pessoas da saúde, dos diversos agentes sociais, incentivando as notícias corretas. E por um outro lado, um grande contingente de pessoas fazendo informações falsas. Isso tudo causa para a população bastante confusão. É importante neste momento que nós acessemos as informações em fontes confiáveis. Então, procurar as informações nas redes sociais de coletivos de saúde locais e também informações confiáveis em redes que são seguras com essas informações. No momento, além da vacina, as 3 principais medidas são o uso da máscara, o distanciamento social e permanecer em locais ventilados. Essas são as principais medidas de controle da pandemia e também, claro, o acesso à vacina assim que for disponibilizada conforme as etapas de priorização de vacinação do Plano Nacional de Imunização. Não acreditar nas notícias falsas que são espalhadas por aí e combatê-las também é um papel importante que todos os agentes de saúde, os agentes sociais precisam ter para minimizar esse impacto das fake news na população. A gente precisa lutar muito para que a vacinação comece com rapidez. Estamos há 3 meses já, até começou dia 17 de janeiro, mal vacinamos 30 milhões de pessoas. Se a gente tivesse seguido exatamente o que a gente fez na pandemia do H1N1, nesse momento a gente já teria vacinado mais de 80 milhões de pessoas. Seriam todos os idosos, mais de 60 anos de idade, todos os profissionais de saúde, todas as pessoas que têm menos de 60 anos de idade, mas têm uma doença no pulmão, têm uma doença no coração, têm diabetes, câncer, todas as pessoas com alguma deficiência, todos os trabalhadores da educação, todos os trabalhadores da assistência social, da segurança, todos os trabalhadores que atuam na limpeza das cidades, e aí o papel muito importante dos catadores de materiais recicláveis, todas as pessoas que trabalham no transporte das cidades e na manutenção das cidades. Isso tudo somado dá mais ou menos 80 milhões de pessoas. Se não tivesse o governo desse genocida que é o Bolsonaro, que colocou o povo brasileiro no redor da morte, nós já teríamos vacinados todos os catadores do Brasil. Seria possível ter vacinado todo esse público agora e vacinar depois até agosto o restante da população. A vacina é muito importante. Todo mundo que tiver a oportunidade de ser vacinado tem que se vacinar o mais rápido possível. Sobretudo essas pessoas que eu falei. Então, todos os catadores têm que se vacinar. A gente defende como grupo prioritário, se expõe desde o começo da pandemia, tem que se vacinar porque estão se expondo. Às vezes acaba até no contato com material que foi jogado de forma inadequada. Tem gente que reforça aqui, para as pessoas quando forem jogar sua máscara fora, bota num saquinho separado para não expor os catadores.
os públicos que já foram vacinados está reduzindo a internação. E vamos lutar. A forma de acelerar a vacinação é a gente continuar obrigando o Bolsonaro a comprar vacinas. Eu aprovei, por exemplo, na Câmara dos Deputados um projeto de lei que obriga a Bolsonaro a vacinar toda a população, inclusive a população dos trabalhadores de serviços essenciais de manutenção das cidades, limpeza urbana, que envolve os catadores. Nós precisamos cobrar dos estados e dos municípios que eles comprem vacina, porque eles podem comprar vacina. A gente aprovou a autorização para que eles possam comprar vacina. Os governadores do Nordeste são os únicos que compraram vacina até agora. Compraram quase 50 milhões de doses da vacina Sputnik, que é a vacina russa. Então, um passo importante feito pelos governadores do Nordeste, mas a gente precisa cobrar dos governadores de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Sul, da região norte do país, do Centro-Oeste, todo quanto é lugar, para que acelere a vacinação. E a gente não pode deixar ser aprovado esse projeto, que infelizmente na Câmara já foi aprovado, a gente precisa lutar para não deixar ele ser aprovado no Senado, que é um projeto que autoriza o empresário comprar a vacina e passar na frente de todo mundo. Um empresário de 50 anos de idade vai tomar vacina antes do que uma pessoa que tem 60 anos de idade, de um catador de material reciclável, de uma pessoa que tem 50 anos de idade, mas tem doença no pulmão, tem diabetes. Nós não podemos deixar esse projeto ser aprovado lá no Senado. A vacina tem que ser pelo SUS, para todo mundo. Se o empresário quiser comprar vacina, compra, mas doa para o SUS, para a gente acelerar a vacinação no país e com isso fazer com que a economia volte mais rápido. Hoje, a vacinação, a imunização contra a Covid-19 é um dos principais meios para a gente frear a pandemia a médio e a longo prazo. A curto prazo é o uso da máscara, o distanciamento social, as medidas de contenção da pandemia, afastando a proximidade do contato. Claro que isso vem com uma série de outras exigências, que é que o governo garanta renda básica e mínima para todas as pessoas, para que as pessoas efetivamente possam ter condição do seu sustento. Mas a vacina ela é super importante, a vacina é o nosso principal mecanismo para conter a pandemia. Nós precisamos cobrar do governo que adquira vacinas, que tenha vacinas para todas as pessoas e que a gente tenha a aceleração do processo de vacinação. Nós tivemos conquistas recentes aí da imunização das pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, também em outras cidades pelo país. Estamos tendo pelo país a vacinação dos trabalhadores do SUAS, além de trabalhadores do SUS, também os trabalhadores da assistência social precisam ser vacinados porque estão no atendimento às nossas populações e no fronte de combate à pandemia. E também entendemos a importância de que os catadores também tenham acesso à vacinação, porque a atividade do processo seletivo é uma atividade altamente complexa, de risco, as pessoas estão bastante expostas durante o trabalho e também precisam da imunização o quanto antes para que tenham segurança para o seu trabalho e também para minimizar o risco para as suas famílias, enfim, para as pessoas que estão próximas. Então é muito importante que nós defendamos o SUS, que nós façamos a defesa das vacinas e que a gente cobre dos governos municipal, estadual e federal, sobretudo, que a vacina seja para todos e todas. A vacina hoje é o nosso principal meio para a gente controlar essa pandemia que tem causado tanto sofrimento para nós todos. Este foi o nosso programa de áudio. Caminhar é resistir e se unir é reciclar. Produzido pelo setor de comunicação do MNCR, com apoio do projeto Fortalecendo o MNCR, da UIGO, Mulheres no Emprego Informal, globalizando e organizando. Nossa gente tão cansada de sofrer, vamos juntos descobrir o que fazer. Se o governo e os patrões só nos oprimem, acumulando riqueza e poder, ação direta é a arma que nós temos para fazer justiça para viver. E você também pode fazer parte da nossa rede de comunicação, passando o nosso informativo para outras pessoas. Compartilhe nos grupos de WhatsApp e ajude a fortalecer a nossa luta. Para o poder popular, povo na rua, para resistir e para lutar, povo que avança para o poder popular. Lutar. Criar.
Reciclagem popular. A história são os pobres que a fazem, a vitória está na mão de quem peleia. Nossa gente tão cansada de sofrer, vamos juntos descobrir o que fazer. Se o governo e os patrões só nos oprimem, acumulando riqueza e poder, ação direta é a arma que nós temos pra fazer justiça, pra viver. Ação direta é a arma que nós temos pra fazer justiça, pra viver. Povo na rua pra resistir e pra lutar, povo que avança para o poder popular. Povo na rua pra resistir e pra lutar, povo que avança para o poder